Oi, meus amores. Então, vamos dar continuidade à nossa aulinha de história, né? Na aula passada eu deixei para vocês a leitura, né? Porque é um conteúdo, eu entendo que seja um conteúdo bastante cheio de detalhes, é uma história e se trata da história do nosso país, por isso se faz interessante que vocês fiquem atentos a essas aulas, tenham bastante atenção, né? Porque são conteúdos importantíssimos. Só para relembrar, a gente viu que antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, quem eram os portugueses? Eram os homens brancos, né? Eles viajavam com navios, né, em busca de especiarias, que eram produtos que eram utilizados na alimentação, na fabricação de remédio, em cosméticos, porque isso era caro na Europa, onde eles viviam, né? Então, eles viviam viajando, né, em navios, e aí chegaram até as terras que hoje a gente chama de Brasil, é o nosso Brasil, né? Mas a gente viu também que quem vivia aqui eram os índios, né? E a gente vai falar um pouco sobre os índios, sobre a cultura dos índios, né? Sobre o trabalho dos índios, como era feito. E assim, prestem bastante atenção, tá? Vamos no foco, né? Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que os índios, eles têm uma cultura própria deles, né? Que ainda hoje a gente tem índios aqui no Brasil, cerca de 240 povos indígenas, né? Que mantém ainda a tradição, né? De índio, né? A gente viu que índio não deixa de ser índio, né? Mesmo que ele aprenda costumes diferentes, mas ele não deixa de ser índio, né? Ele mantém, sim, algumas tradições. E aí, aqui no Brasil, a gente tem 240 povos indígenas e a gente passa a ver um pouco da sua cultura. Aí, a gente pode ver a pintura corporal, tá, gente? A página do livro é página 10, vocês podem acompanhar a aulinha, vendo aí a pintura do corpo, né? Ela tem um significado, né? Isso é novo pra gente. A gente achava que o índio, ele pintava o corpo, talvez porque gostava, né? Mas não, tem um significado, certo? Esses símbolos, né? Essa pintura que fica no corpo do índio, né? Eles têm um significado, né? Simboliza o papel de cada um, né? Dentro de sua comunidade, né? A gente chama de comunidade, as comunidades indígenas. Então, essa pintura, ela tem um significado, né? Indica qual é o lugar, né? Que índio tal ocupa, né? Então, a gente vê aí também que a pintura, ela marca ocasiões importantes, como casamentos, mortes, né? Adoecimentos, a passagem para a vida adulta, né? Quando o adolescente, ele vira adulto, né? E dentre outros momentos, né? Tem também a religião deles, né? As práticas religiosas, que eram com dança, enfim. Então, a gente vê aí que essas tintas eram feitas de resinas, são feitas de resinas vegetais, ou seja, completamente natural, né? Como o fruto de urucum, né? Vocês podem ver que ele tem a tinturação vermelha, vocês podem pesquisar e vocês vão ver. E do genipapo, certo? Aí a gente tá vendo aí, né? Fazendo uma pintura, né? Um índio que faz uma pintura para um ritual em sua aldeia em Mato Grosso. A gente tá vendo aí, certo? E assim, as pinturas que são feitas no corpo dos índios, elas variam, né? Podem ser, elas
elas carregam em si elementos geométricos, lá da matemática, o triângulo, os quadrados, os retângulos, as linhas retas paralelas ou mesmo as linhas curvas. Então, todos esses símbolos, eles têm um significado, certo? É bom que a gente saiba isso, né? Porque é até uma informação nova, né? Porque assim, até então a gente fala da cultura do índio, mas a gente não se atenta, né, ao significado, né? Então, assim, é uma informação nova pra gente, né? Porque o índio, ele não pinta o corpo porque ele acha bonitinho, né? Ele pinta o corpo porque tem um significado. Aí a gente parte para a moradia dos índios, né? E a gente vê aí, né, que a casa do índio, ela tem um nome, né, que se chama oca, e ela pode ter vários formatos. A gente vê aí 3 formatos diferentes, né? O tamanho também, e dentro dessas moradias também não são iguais, né? Tanto o formato, como o tamanho, como a forma como é dentro, né? Elas não são iguais, certo? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Elas podem ser arredondadas, né? Elas podem ser triangular, retangular. E essas construções mudam de acordo com o clima do local onde estão localizadas, né? É claro que se for um lugar mais frio, né, essa oca, ela precisa se utilizar um material que aqueça mais, né? Ela precisa ser um pouco mais fechada. Já se for no calor, numa região de calor, né? Essas ocas, ela precisa ter um material que não esquente tanto, né? Porque o local já é quente. Então, assim, tudo é apropriado para o local onde está essa oca, tá? Então, bastante interessante a gente conhecer um pouco da cultura do índio, porque os índios eram os povos que aqui habitavam, foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, é muito importante que a gente conheça a sua cultura, né? Que a gente saiba como eles vivem, né? Então, essa questão da pintura no corpo mesmo, quando eu estava lendo, né? Preparando a aula e lendo, então eu achei bem interessante, porque assim, a gente não tinha essa noção, né? Do significado dessas pinturas no corpo dos índios. A gente achava que, não, é tradição deles pintar o corpo, mas a gente não tinha em si a visão de que essa pintura, ela tem um significado. Então, assim, eu achei bem interessante, né? A questão da moradia também, né? Eu achava que as moradias eram todas iguais. Não, elas mudam, elas têm formatos diferentes, né? E assim, é bastante interessante, né, a cultura do índio. A gente vê que eles obedecem às regras, né? Eles têm regras, eles têm os costumes, né? Coisa que assim, pra gente, né? Pra gente não, pra gente a gente se veste, cada um se veste de um jeito, né? As casas, cada um tem a sua forma, né? Enfim, então assim, a cultura do índio, ela é riquíssima e a gente vai sim se aprofundar nisso, né? É importante, muito importante, né? Então a gente vai ver agora a caça, a gente vai ver a pesca, a coleta, né, de alimentos que são feitos por eles mesmos, né? A agricultura que eles mantêm na comunidade onde eles vivem. Então, assim, vejam que interessante, né? Descobrimos inicialmente que eles foram os primeiros habitantes, que eles se alimentavam, né, do que eles encontravam ali. Acabou o alimento ali, eles iam para um outro lugar. Mas com o passar do tempo, né, essa história ela muda, né?
Eles passam a ter uma comunidade, né? Eles passam a ter a agricultura como uma forma de sobrevivência, né? Eles plantam e colhem para se alimentar, né? Não se alimentam mais de pesca somente, da pesca. Agora tem a agricultura, agora tem muitas outras coisas. E a gente vê que, assim, eles extraem tudo da natureza, né? A natureza para eles é vida, né? Como pra gente também, né? Pra gente. Mas, assim, a gente desempenha outros tipos de atividades, né? Atividades mais da cidade, e eles não, eles vivem em comunidades que são mais afastados da cidade. Aí vocês podem me perguntar, tia, o índio, ele estuda, né? É uma pergunta que vocês poderiam me fazer. Então, atualmente a gente tem sim índios que estudam, mas antigamente não. Antigamente os ensinamentos eram passados, né, ali na comunidade onde eles viviam mesmo, né, até porque como eles viviam distante, né, e não tinham escola. A escola eram eles mesmos que iam passando de pai para filho, né, as tarefas eram sempre divididas. Então a gente pode ver aí que a sobrevivência deles depende deles mesmos, né? Do que eles produzem. E hoje tem índio que trabalha, tem índio que estuda, né? Tem índio que se veste como a gente se veste. Então, assim, e tem aqueles que preservam a própria cultura indígena, né? É bom a gente ressaltar isso. Se a gente analisar aí, né, a imagem da página 11, a gente vê crianças trabalhando. Aí vocês perguntam assim, tia, a gente não estudou que a criança, ela não deve trabalhar, né, que o trabalho infantil não deveria existir, não deve existir. Então, aqui, né, a gente está conhecendo uma cultura onde as crianças, desde pequenas, elas são ensinadas, né? Não é que as crianças são exploradas, é que elas são ensinadas, né, a um trabalho, digamos, né? A gente vai ver aí que a coivara, né, é uma técnica que é muito utilizada por eles, né, que é justamente uma técnica de cuidado da terra, né? Eles cuidam da natureza, eles têm o maior cuidado. Então, a coivara é uma técnica que eles usam para cuidar do solo. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, tia, e como é essa técnica, né? Como é que se faz isso? Porque esse nome é novo pra gente, né? Coivara. Então, eles fazem o quê? Eles intercalam. Tem períodos que eles deixam a terra em repouso, né? Descansando ali, sem plantio, né? E aí, por quê? Porque eles vão preparar esse solo para ser plantado. O que é que eles fazem? Eles derrubam uma parte da vegetação, né? Eles fazem uma queimada e essas cinzas, né, fertilizam o solo. Tia, o que é isso que eu não entendi? Fertilizar é justamente preparar esse solo, né? O solo vai se tornar fértil, ou seja, prontinho para ser plantado, né? A gente precisa ter um solo muito bom para que seja plantado, né? Não é qualquer solo, não. E aí eles têm esse cuidado, né? De cuidar do solo, tá? Então, eles cuidam do solo e aí deixam eles em repouso por um tempo, depois, né, que fazem essa queimada e essas cinzas, elas deixam o solo
prontinho para plantar, tá? Deu para entender, gente? Como é a coivara, né? É justamente essa técnica de repouso, mas é um repouso para preparar esse solo, né, para ser plantado, certo? Então, vamos lá para as tarefas, né? Geralmente, o que é que acontece? Os homens, né, eles limpam e preparam o solo, tá? E as mulheres fazem o quê? Plantam e colhem, né? Então, a gente já vê atividades diferentes para mulheres aí, né? A mulher que cuidava da casa, ela agora também cuida, né? Ela tem como é que eu posso dizer? Uma outra atividade, né? Que é plantar e colher, certo? E o que é que esses índios aqui do Brasil, eles plantam, né? O que é que eles cultivam, tia, nessas terras? Milho, mandioca, feijão, batata, amendoim e cará. Cará, gente, é uma espécie de inhame, tá? Eu pesquisei para que vocês possam entender melhor. É uma espécie de inhame, né? Que eles também plantam. Então, todos esses alimentos os índios cultivam, né? E aí vão sobrevivendo, né? Eles vão sobrevivendo, cuidando do próprio lugar, da própria comunidade onde eles vivem, né? E aí essas crianças, elas estão, né, regando as plantas. Então, a gente vê que desde criança, né, vejam que eles estão felizes. A gente vê, né, lá atrás a avó, né, observando, e eles estão na maior felicidade regando, né, a plantação de abóbora. Veja que legal, né? Então, assim, as crianças, elas também têm um momento que elas aprendem, né? Já desde pequenas elas aprendem, porque assim, elas vivem na área rural, né? Que é o campo. E eles sobrevivem disso. Então, assim, as crianças também precisam, não é que elas vão trabalhar nisso, né? Talvez elas estejam se divertindo fazendo isso. E aí, mas um adulto está supervisionando, né? Como a vovó tá lá, olhando o que é que eles estão fazendo, né? Porque criança não trabalha, né? Mas eles estão apenas regando um pezinho de abóbora, né? E por sinal, parece que está sendo bem divertido, né, gente? Então, a vida dos povos indígenas que habitam as áreas rurais é totalmente relacionada com a terra, que eles cuidam e cultivam para que sempre fiquem férteis, né? Como já expliquei para vocês. A coivara é justamente o nome dessa técnica, né? Eles cuidam muito bem da terra, né? Eles têm o maior cuidado, porque eles sobrevivem disso, então eles precisam cuidar. Imagine se ele só ficar estragando, né? Então, não presta mais, eu vou sair daqui, né? Não tem espaço para isso, né? Como antes. Antes eles viviam assim. Acabou o alimento aqui, a gente vai para outro lugar. Só que a gente não tinha tantas moradias como a gente tem hoje. A gente não tinha a quantidade de cidades que a gente tem hoje. Então, eram mais terras do que cidade, né? Só que aí hoje não. Hoje eles cuidam da terra para que ela fique fértil, né? Por isso eles usam essa técnica para que não tenham problema com isso, né? A terra ela vai estar sempre preparada para o plantio, certo? Aí vem o artesanato. Gente, que parte legal a do artesanato. Vejam aí, ó, os brinquedos, né? Que as crianças brincam, são feitos de modo artesanal. Artesanal é um trabalho manual, né? O trabalho é feito justamente manualmente, né? E assim, é uma atividade também fundamental para os índios, certo?
eles produzem, por exemplo, né, os utensílios, as ferramentas que eles usam na agricultura, né, na pesca, na caça, eles produzem o que eles utilizam na alimentação também, nas construções, os brinquedos. Então, tudo isso eles produzem. Então, veja que cultura rica, né? A gente conhecer mais a fundo o índio. Veja que riqueza, né? Eles mesmos produzem aquilo que eles utilizam, né? Legal. Então, alguns dos materiais são extraídos da própria natureza, certo? E, por exemplo, a gente tem aí que tipo de material, né? Penas, barro, cascas, cocos, né? E os indígenas confeccionam objetos como bonecos e brinquedos, que a tia já falou anteriormente, né? Então, assim, eles têm uma cultura própria, né? Em resumo, eles têm uma cultura própria, né? Eles vivem, né? Em comunidades, eles dividem aquilo que é produzido, eles produzem aquilo que eles utilizam, né? Mas isso não quer dizer que eles também não visitem a cidade, porque vocês poderiam me perguntar, né? Tia, esses índios não vão à cidade, não? Vão sim, né? Atualmente as coisas mudaram muito, né? Eles têm a cultura deles, eles continuam tendo a sua própria cultura. Mas hoje o índio já pode frequentar uma cidade, né? Eles buscam, tipo, coisas que, por exemplo, eles não têm, né? Eles vão na cidade, ou seja para vender aquilo que é produzido. Então, assim, N coisas, né? Eles mantêm uma cultura que é deles, própria deles, mas eles não deixam de visitar também as cidades, né? A gente sabe que tem índios que estudam, que têm acesso à escola, outros não. Vai depender da cultura de cada um. Como eu disse a vocês anteriormente, existem vários tipos de cultura do índio, né? A gente vê vários tipos. Então, assim, alguns mantêm a tradição mesmo de índio, né? De viver ali na comunidade deles, sobreviver daquilo ali, né? Eles têm o pajé, né? Que trata da organização, enfim. E tem aqueles índios que já se abriram um pouco, né? Para a atualidade, frequentam a cidade, tem crianças que estudam também, além de aprender a sua cultura como índio, mas eles também frequentam a escola, né? Então, assim, a gente tá vendo aqui a cultura do índio, mas assim, a gente precisa associar com a atualidade, certo? Então, aí a gente tem aqui na página 12, falando agora sobre os portugueses. A gente viu toda a cultura dos índios, como primeiros habitantes aqui do Brasil, né? E aí a gente vai falar um pouquinho quem eram os portugueses, né? O que, na verdade, os portugueses queriam, né? Veja, o povo que forma o Brasil, né? Se constituiu também a partir do processo de colonização. Eu já expliquei para vocês que colonização foi justamente o quê? A chegada dos portugueses aqui, que encontraram os índios e começaram a explorar esses índios, né? A querer que eles trabalhassem sem receber nenhum dinheiro, né? Às vezes eles faziam trocas, mas assim, os índios eles eram obrigados a trabalhar, certo? Mesmo que eles não sabiam que era trabalho, né? Antes, lá, veja, há muito tempo, lá nos anos 1500, né? Que foi quando os portugueses chegaram aqui, tá?
Então, assim, a nossa cultura, ela carrega muito, um pouco da cultura dos portugueses e dos indígenas, né? Porque houve essa mistura, né? Dos brancos com os índios. Então, os portugueses, eles chegaram aqui em 1500, certo? Olha, muito tempo atrás, muito, 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 tá? E aí, nesse período, os portugueses, eles faziam grandes navegações, né? A navio, tá? Porque não existiam avião, não existiam carros, então tudo era feito pelo mar. Se utilizava o navio para transportar, certo? Fiquem atentos a isso, viu? Porque tudo isso era feito através do mar, tudo era navegação. Então, nessa época, os portugueses, eles faziam essas navegações porque eles tinham interesses econômicos. O que é isso, tia, que eu não estou entendendo? Eles queriam dinheiro, né? Eles faziam o quê? Eles procuravam coisas que seriam vendidas na Europa por um valor alto, por um custo, por um preço alto. A gente chama essas coisas de especiarias, né? Então, assim, eles estavam muito ligados ao comércio, certo? E aí, antes, essas navegações eram feitas até a Índia. Lá era onde eles encontravam essas especiarias. Tia, me dê exemplos, vá, que eu não estou entendendo. Então, essas especiarias, o que seriam, né? A gente tem aí exemplo, ó, o cravo da Índia, o cravo, né? O cravo que vocês conhecem, o gengibre, o açafrão, a noz moscada, o incenso, a cânfora, a canela, né? A pimenta do reino e o açafrão, tá? Essas eram algumas das especiarias que eles faziam o quê? Eles levavam para a Europa e vendiam por um valor bem caro, tá? E aí lucravam, né? Ficavam com muito dinheiro. Então, assim, esses produtos, como eu falei antes, eles eram utilizados para quê? Para dar gosto aos alimentos, eles eram usados para fazer remédios, né? E produtos de beleza, como eu já falei para vocês. Então, por isso que eles custavam muito caro. E os índios faziam questão, os portugueses, né? Eles iam, né? Navegação e navegação atrás dessas especiarias, tá? Para poder ter mais e mais dinheiro, certo? Então, assim, gerava muito lucro. Lucro quer dizer muito dinheiro, né? Então, é isso. O que a gente precisava saber sobre justamente o início de tudo, né? Como tudo começou, quem habitava aqui, um pouco da cultura dos índios, quem eram os portugueses, né? Então, os portugueses eram os viajantes, né? Que faziam navegações marítimas em busca de especiarias, que agora vocês já sabem quais são, né? Para o quê? Para ter muito dinheiro. Então, a nossa aula de história, né? Termina aqui, né? Termina não, a gente vai continuar. Mas assim, a aulinha de hoje, ela termina aqui. Tem um joguinho rápido aí, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem sobre as especiarias. E assim, gente, eu entendo, eu compreendo que o conteúdo é bastante cheio de detalhes, tá? É por isso que eu fico às vezes repetindo, porque eu sei que não é fácil, né? Às vezes essas aulas elas são assistidas à noite, os pais estão cansados. Então, assim, revejam a aula, ela fica no YouTube, vocês já sabem o meu canal. Revejam essas aulas, leiam um livro, né?
é muito importante, porque aqui assim, a tia estuda para falar com vocês, né? A tia não fica só lendo. Não, a tia estuda para poder explicar para vocês os conteúdos, né? Mas vocês em casa podem parar um pouquinho para fazer essa leitura, né? E aí se aprofundar um pouquinho mais, né? Para que vocês possam compreender, possam ajudar até o papai e a mamãe, que às vezes trabalham o dia todo e como vocês não estão fazendo reforço, isso fica mais complicado, né? Então, assim, leiam o livro, tá? O livro tá com vocês, então façam a leitura, tentem fazer a tarefinha, tá? E aí a gente vai moldando as coisas à medida que vocês forem tendo dificuldade, né? Então, a gente não tem tanto tempo assim, porque a gente vai ter avaliação, mas eu tô tentando ao máximo deixar para vocês as coisas bem claras, né? Sobre os conteúdos, todos os conteúdos. Mas se precisar de uma revisão, eu vou elaborar uma atividade, tá? Porque essa daí é bem tranquilinha, só fala das especiarias. Eu vou elaborar uma atividade e eu vou deixar para vocês fazerem também, né? E para poder aprofundar, né? Os conhecimentos, porque isso já ajuda vocês a fazerem a leitura de conteúdo, né? Ajudam a vocês na hora de responder, porque vocês vão ler e aí vocês vão se aprofundar, né? E assim, essa aula sobre os índios foi bem legal. Desde quando eu estava estudando, né? Lendo e aí conhecendo a cultura, a moradia deles, que eu achava que eram todas iguais, só que não, né? Então, assim, é muito rico a gente estudar, né, os povos que aqui cuidavam das terras, né, antes dos portugueses chegarem. Os portugueses trouxeram coisas boas para a gente, sim, né, porque há uma mistura de culturas, principalmente portugueses e indígenas, porque aí, né, se dá esse primeiro contato aí entre portugueses e indígenas, né? Então, a gente carrega muito da cultura dos dois, certo? Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu vou elaborar essa atividade, vou deixar para vocês aprofundarem, né? Tudo que a gente estudou. E não deixem de ler, tá? Joga a preguicinha, ó, fora. Joga a preguicinha fora, né? Mantenha o foco no livro, né? Atenção nas aulas. E vamos lá, nos preparar para a prova, né? Não fiquem com medo, tá? Eu não gosto que vocês fiquem com medo, que digam que não sabem. Todos vocês são inteligentes, todos vocês são capazes, sim, tá? Não existe ninguém que não consiga. Ah, tia, eu não consigo, eu não consegue. Todo mundo vai ler e vai conseguir, tá? Eu confio em vocês, eu sei do potencial de vocês. E a preguicinha a gente manda o quê? Ir embora. Preguiça aqui não. A preguiça não chega no terceiro ano, tá? Terceiro ano, ó, a turma é nota 1000. A turma faz as tarefas, a turma faz a leitura e a tia fica como? Super feliz, né? De ver o resultado positivo. Então, vou deixar aqui um beijão para vocês, desejar bons estudos, uma boa semana e até a nossa próxima aulinha, tá?